Dando continuidade à nossa reflexão sobre as exortações que nós vimos na estrutura que vocês têm no polígrafo aí, na segunda exortação, que é o capítulo 2, versículo 11 até o capítulo 3, versículo 12, é uma exortação para mostrar a conduta que eles devem ter no meio da comunidade, no meio da vida dos pagãos. Sempre lembrando o que já dizíamos antes, a grande maioria são pagãos. Uns poucos que se tornaram cristãos, talvez alguns que outros da comunidade local, mas uma boa parte dos peregrinos desarraigados. No capítulo 2, versículo 11 em diante, de novo, como no vídeo anterior, eu vou ler alguns versículos. Seria muito bom você depois ler a totalidade, para perceber. O chão é esse. Os desarraigados que devem ter uma vida exemplar, para assim criar a comunidade no lar e para que os outros que olhem para eles também possam ficar edificados. Então, diz aqui, caríssimos, 2:11, caríssimos, eu vos exorto, como a peregrinos por todo o tempo de vossa residência no estrangeiro. A Bíblia Tebe traduz caríssimos e vos exorto como peregrinos e estrangeiros. Mas o autor Eliot, ele traduz por todo o tempo de vossa residência no estrangeiro. Como é que deve ser essa vida, então? A que vos abstenhais das concupiscências carnais, que fazem guerra contra a alma. Tende um procedimento exemplar no meio dos pagãos. Aqui está a chave. Tende um comportamento, um procedimento exemplar no meio dos pagãos, para que precisamente naquilo em que vos caluniam como malfeitores, sejam esclarecidos por vossas boas obras e glorifiquem a Deus no dia de sua vinda. Nós poderíamos continuar a leitura até o capítulo 3, mas eu creio que isto já é o bastante. Ele quer que essa gente, vivendo uma situação tão precária, tenha uma vida exemplar, para assim encher a boca de quem fica debochando deles ou quem sabe até perseguindo. Vamos ainda olhar a terceira exortação. E como faço sempre, vou ler alguns versículos apenas. Na terceira exortação, conforme o nosso polígrafo diz, exortação, apelo à confiança diante da oposição. Vai do capítulo 3, versículo 13, até o capítulo 4, versículo 11. Então, aqui nós lemos 3:13. Isto, 3:13 em diante. Vamos olhar o que se escreve em 3:13 em diante. Diz, e quem vos poderá fazer mal se vos mostrais diligentes em fazer o bem? Ainda mais, caso tenhais de sofrer pela justiça, dai-vos por felizes. Não tenhais nenhum medo deles, não vos perturbeis, pelo contrário, santificai em vossos corações a Cristo, que é o Senhor. Estais sempre dispostos a justificar vossa esperança perante aqueles que delas vos pedem conta. Eles devem viver de tal maneira, já que são uma pequena minoria, que os de fora
os locais, ou mesmo também outros peregrinos como eles, mas por que vocês agora são diferentes de nós? Estejam sempre prontos a dar a razão desta firmeza, desta alegria. Estejam sempre prontos para esclarecer. Diz ainda no versículo 18, com efeito, também Cristo morreu pelos pecados uma vez por todas, ele, o justo pelos injustos, a fim de vos apresentar a Deus. Ele, morto em sua carne, voltou à vida segundo o Espírito. E ainda no capítulo 4, nos últimos versículos, até o 11 nós lemos, ele vai de novo tocar, vamos ler o versículo 3, 4, 3. Já é bastante, sem dúvida, ter feito no passado a vontade dos gentios, vivendo na devassidão, na concupiscência, na embriaguez, nas orgias, bebedeiras e idolatrias infames. A propósito disso, eles acham estranho que já não mais os acompanheis. A mesma devassidão desenfreada e vos cobrem de injúrias. Muitos daqueles que agora olham para eles, no passado faziam farra com eles. Iam nas casas de prostituição, nas bebedeiras. Agora, de repente, vocês mudaram de vida? Então, todas estas exortações que nós temos no nosso polígrafo, são 5 exortações, são exortações dirigidas a pessoas que agora devem mostrar uma vida diferente. Devem aceitar, inclusive, como escravidão, não permite escravidão, também as mulheres devem ser submissas aos seus maridos. Quer dizer, toda esta vida é uma tentativa de fazer com que esses desarraigados criem uma identidade e possam ter na comunidade de fé o seu lar, este lar que na vida real eles não têm. Paz e bem.